Hã? Aqui, ó. É a última. Ele comentou, no pergunta direcionada a mim, né, que no livro das Obras Póstumas de Kardec, ele fala que a reencarnação é a ponta do iceberg. Você saberia qual o livro, qual o trecho? Aqui foi que não é a reencarnação, a informação espiritismo no planeta Terra era a ponta do iceberg. Existia esse conhecimento anterior em outras culturas sobre reencarnação, vida após a morte, etc e tal. Desde os egípcios, lá no Oriente, sempre existiu, nunca deixou de existir, mas no geral, por mundão da Bíblia, veio a cultura do que morreu, acabou, e esperar, sabe lá o quê. Ou que morre e vai para o céu. Então, aí o Kardec trouxe, né, ele foi sendo induzido a fazer um trabalho com os espíritos, com o espiritismo, escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc e tal. E a questão está aqui, ó. Aqui está aqui, ó, Obras Póstumas, segunda parte, mas aí embaixo fala capítulo 9, Livro dos Espíritos, então eu não sei se está nos Livros dos Espíritos ou se é um adendo de uma obra póstuma, foi lançada após a morte, não sei, mas eu sei que existe. Está aqui, Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 9, Livro dos Espíritos, 17 de junho de 56, na casa do senhor Baldim, médium senhorita Baldim. Pergunta: a verdade, estava perguntando para a verdade, o Espírito da Verdade. Quem é esse Espírito da Verdade? Vai saber, podia ser a presença. Uma parte da obra foi revista. O senhor Baldim, será que o senhor Baldim era o nome do Kardec? Porque Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou, o nome dele era outro, né? Pergunta, então a pergunta foi feita na reunião. Uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que delas pensas? Resposta: esse espírito, ou a verdade, ou essa presença, respondeu: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Nós estamos só lendo a parte toda para chegar na questão. Aqui, tranquilo, nada que não faça alguma diferença. Pergunta: entendes que deva ser publicada antes dos acontecimentos preditos? Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Tem um contexto que está fora, que nós não sabemos, pelo menos nesse texto, ou sem avaliar algum capítulo anterior, que seria esses acontecimentos previstos, certo? Ó, entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Ele estava perguntando sobre a publicação da obra ou Espiritismo, né? A resposta do que? Desse Espírito da Verdade. E aqui que está o negócio. Uma parte sim, tudo não. Tudo não, porque nem foi passado tudo para o Kardec. Não tinha como, nem o Kardec não ia entender. Tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por quê? Por que não? Por muito importante que seja este primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Que trabalho? O principal trabalho do Kardec é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está falando disso aqui, ó. Por muito importante que seja este primeiro trabalho, ou seja, toda a obra do Kardec, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Então não pode tomar o Espírito como o Espiritismo por opralacto, o Espírito da Verdade, o que tudo explicou. É só encarnação e nós nos conformarmos. Está tudo bem, né? Tenham fé. Tenham fé que morro abaixo é fácil. Vamos ler de novo. Entendes que deva ser publicada
Entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Publicado o quê? A obra, o Espiritismo. Quando Kardec publicou a coisa, gente, ele já estava se pirulitando, estava velho, doente, ele soltou a coisa, tinha mais coisa, não dava tempo do seu Kardec trabalhar. O Jung veio depois, trabalhou mais, também não deu para ele, jogou até a beira do muro e disse, estou vendo a coisa, como funciona, mas também o Jung foi embora. Então nessa palestra, Allan Kardec, do professor HC, ele vai contando a história lá, como é que foi e tal, como é que o Kardec foi sendo conduzido por experiências, catarses, compromisso com a verdade, etc e tal. Ó, resposta, né? Sua obra devia ser publicada. Uma parte sim, tudo não. Pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Imagina quão espinhoso é a humanidade saber que tudo que acontece com ela é 100% criação dela, porque ela tem livre-arbítrio e poder de criar. Então se ela fica na crença no bem e no mal, é isso que ela cria. Terror, né? Esse é o capítulo espinhoso. Ó, assumirá, aqui, por muito importante, capítulos muito espinhosos, por muito importante que seja este primeiro trabalho, ou toda a obra de Kardec, que é o primeiro trabalho do Espiritismo, ele não é, de certo modo, mais que uma introdução. Subentende-se o quê? Aqui, a ponta do iceberg. Ponto, final. Assumirá proporções que de longe estás agora de suspeitar. Ele está falando para o Kardec. Esse trabalho lá no futuro vai assumir dimensões que você nem suspeita. Não está em condições de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde, décadas depois, só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume ou trazidas à luz da verdade, à consciência, à baila, no diálogo popular. A lume quer dizer isso. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Novas ideias se desenvolverem, que pessoas iam perceber que faltava peça no quebra-cabeça espiritismo. Dar tudo de uma vez fora imprudente, ou seria imprudente. Seria jogar no lixo que até a ponta do iceberg. Entendeu? Ia parecer mais mentira do que aquilo já apareceu, porque a grande maioria do planeta não aceitou nem o espiritismo até agora. Você entendeu a dificuldade do assunto? Agora, se a gente souber que o espiritismo é a ponta do iceberg, mas que a questão é o todo, o Deus, e a questão do renascer pelo Espírito, da prática da presença, que Deus é acessível ao ser humano pela comunhão interna, aí muda tudo. Ó, importa dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para adiante, não lhes dês ouvidos. Ele diz que o Kardec ia topar com gente querendo mais dele, mas ele não poderia dar ouvido, porque ele mesmo não tinha mais nada a dizer. Vê, observa, sonda o terreno, dispõe-te a esperar, e faze como o general cauteloso, que não ataca, senão quando chega o momento favorável. Kardec viveu a divulgação do Espiritismo até a morte dele. Inclusive, quando ele lançou a coisa toda, ele teve muito tempo de contemplar isso. Então está aqui. A Samira vai compartilhar. Eu vou passar o link para a Samira. E a Samira compartilha com vocês. Beleza? Então, clara a situação, né? Agora, isso aqui serve para quem? Para os espíritas. Vamos acordar disso quando? É que eles não chegam nessa parte, né? Nem conhece. Eles não chegam. Ou você conhece, não interpreta. Ah, não, mas vida material, vida espiritual é outra coisa. Deus a gente não sabe, nunca vai saber. Como não? Depois eu mando para a Samira, ela manda para vocês isso aqui. Vamos para a última